Tudo bem, pessoal? Professor Jonas, de língua portuguesa, com vocês para o nosso preparatório para concursos. E hoje, conteúdo super importante, até porque, por meio dele, a gente vai ter lá a nossa complementação, que é a crase. Estamos falando, ou falaremos hoje, de regência nominal e regência verbal. Senhores, bem prático. Alguns termos, substantivos, adjetivos ou verbos, eles podem reger alguma preposição ou não. No caso dos verbos, a gente vai ver que tem ainda alguma complementação, dependendo da transitividade verbal que eles vão possuir, certo? Então o que acontece? A gente vai ver que em regência nominal, então esses substantivos, esses adjetivos, eles podem ter alguma preposição ali aliadas a eles. Só teremos uma preposição? Depende. Então depende do substantivo, depende do adjetivo. O que vocês não vão curtir e não facilita muito, tá? Vamos lá então. Em regência nominal, nós não temos regras, tá? Para justificar, para determinar, para diferenciar um termo do outro, como a gente tem em regência verbal. Ah, Jonas, prefiro assim. Ok, só que em verbal é mais fácil de associar, entender que tal termo acontece isso, faz tal coisa. E em nominal, não, porque está fixo. Por exemplo, ó, eu fiz duas tabelas para vocês poderem depois analisar, estudar com calma. A primeira é a regência dos substantivos. Eu vou pegar a admiração e as duas preposições que aparecem são o a e o por. Ah, Jonas, é só isso? É fixo assim? Cadê a regra? Essa é a regra. Então, admiração, a e por. Se eu pegar alusão, alusão a. Então, elas já estão pré-determinadas, elas já estão fixas, tá? Coisa que, na verbal, diferente. Então, percebam aqui, ó, tanto os substantivos, a gente tem alguns, né, que são mais utilizados, devoção, devoção a e por, capacidade, capacidade de, para, saudade de, por, tanto para os adjetivos. Então, é igual. Lembrem, a gramática faz uma definição, uma nomenclatura geral de nome e verbo. Então, nome, tudo que não for verbo, por isso regência nominal. Ó, aqui vai entrar, ou vão entrar, os substantivos e os adjetivos. Um acessível a, um apto a, para, eles já estão fixos, tá? A gente precisa se apegar àquilo que cai mais e que, consequentemente, vai estar muito grudadinho, muito associado com a crase. Ah, Jonas, crase e regência? Exato. Por quê? Para quem já estudou crase, sabe que a crase é a fusão, é a junção de um a preposição com um a artigo, certo? Então, o que acontece? De onde vai surgir essa preposição do termo? Então, nós vamos ter, por exemplo, lá um verbo, assistir, com a ideia de ver, que é com preposição a. Então, se a próxima palavrinha for feminina, recebe o acento. Então, o nosso trabalho hoje é ver a regência especialmente desses verbos. Quais são as preposições e se eles precisam de preposição. O interessante da regência verbal é a gente entender que, dependendo se eu vou colocar uma preposição, tirar uma preposição, a semântica se altera, o sentido se altera. Tá? Então, mas eu só esqueci a preposição. Provavelmente você tirou a preposição e você mudou o sentido da oração. Temos alguns verbos para trabalhar e entender a regência deles, tá? No material, para aproveitar e vocês poderem ter, depois eu já coloquei inclusive a transitividade dos verbos, daquela aulinha lá que a gente vê de verbo transitivo direto, verbo intransitivo, combinado, mas o nosso foco é olhar o verbo e olhar se ele precisa ou não de uma preposição que corresponda a essa regência. Para começarmos, verbos morar e residir. Regência fixa, fácil e ok. Quem mora, quem reside, faz isso em algum lugar. Ah, Jonas, mas nos teus exemplos não está o em, está no, está na. Lembrem que o no e o na, nada mais são do que as contrações de em mais o, em mais a. Tá? Então, olhem só. Os avós moram na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca.
Os pais residem na rua Leopoldo Manque. Então, quem mora, quem reside faz isso em algum lugar. Fixo, fácil, tranquilo. O ir, beleza? Estes vocês foram corrigidos ali com bastante frequência enquanto vocês iam para a escola, tá? Ah, prof, ô tia, posso ir no banheiro? O que geralmente vocês ouviam? Não é no banheiro, é ao banheiro. Justamente porque o verbo ir tem regência fixa. Quem vai, vai a algum lugar. Então, e isso acontece não só com o ir. O verbo da sequência, que é um que a gente usa de forma bastante equivocada, também é fixo com o a. Já vamos dar uma olhadinha. Nós fomos à festa do Pedro. Ó. Eu vou, ele foi a algum lugar. Vocês vão direto ao evento agora? Vão a algum lugar. Ah, Jonas, posso colocar nós fomos na festa? Se colocar, está errado. Então, o que é fixo, o que é padrão, a gente não pode alterar. Este talvez mais fácil de lembrar. Contudo, um verbo que a gente ouve ou lê de forma bastante errada é o chegar. Porque as pessoas geralmente fazem isso, ou fazem a regência do chegar, como chegar em. Por exemplo, eu cheguei em Blumenau, eu cheguei em Florianópolis. E nunca é chegar em, é chegar a. Chegar a. Eu cheguei a Florianópolis, eu cheguei à minha casa, eu cheguei a Salvador. O ônibus chegou à rodoviária com 3 horas de atraso. Quando você chegar a Florianópolis, as encomendas estarão lá. Então, ó, já dá para fixar que os verbos ir e chegar sempre regem preposição a. Sempre, ok? Neste caso é sempre. Verbo aspirar. O verbo aspirar nós vamos trabalhar com duas regências. O aspirar com a ideia de inalar, de cheirar, de sugar, no caso do aspirador, que não tem preposição. Por exemplo, o beija-flor aspirava a flor. Aqui viria sem o acento lá, a fusão de crase. Tá? Depois do cansaço, aspirou o ar fresco das montanhas. O aparelho aspirava a poeira de todos os cantos do quarto. Então a ideia de respirar, inalar, sugar. Porém, o verbo aspirar pode ter o sentido de desejar, de almejar, de objetivar. E neste caso, nós temos regência com a preposição a. O competidor aspira ao primeiro lugar do pódio. Jonas, eu esqueci. Eu deixei aspira o primeiro. Neste caso, a ideia do verbo aspirar agora é de inalar. A frase não fará sentido. O funcionário aspira a uma promoção na empresa. Então, sempre que for aspirar com ideia de almejar, de objetivar, a gente usa a preposição a. O assistir. O assistir, geralmente, nós lembramos de duas regências. A gente vai trabalhar com 4 dele, tá? Vamos nas duas mais comuns. O assistir com ideia de ajudar, não tem preposição. Por exemplo, o médico assistiu o paciente. A ideia da minha oração é que ele está ajudando. O enfermeiro continuou a assistir os seus enfermos. Ajudou. Mas nós temos o assistir com ideia de ver, e sempre tem preposição a. Assistir com ideia de ver, sempre tem preposição a. Olhem só, ontem eu assisti ao jogo. Ontem eu assisti a novela, o acentozinho. Ontem eu assisti a minha série preferida. Então, assistir com ideia de ver, sempre preposição a. Nós temos o assistir com ideia de caber, de pertencer, uma ideia de meio que possuir, meio jurídico. E aí também tem a preposição a. Olhem aqui, ó.
assistem a todos os idosos às garantias da Previdência, de cabem, de pertencimento. Não é uma regência semântica, inclusive, tão comum. As mais comuns a assistir são de ajudar e são de ver, mas é uma possibilidade. E dentre todas, a menos comum é o assistir com ideia de morar, com ideia de residir. Se nós lembrarmos, vimos o morar, o residir, como primeiros verbos da aula. Quem mora, quem reside, faz isso em algum lugar. Nós vamos manter esta regência. Então, o assistir com ideia de morar, o assistir com ideia de residir, com em. Naquele período, nós assistíamos em Curitiba. Jonas, eles vão achar que eu estou falando de ver, porque as pessoas usam dessa forma, né? Usam errado. Mas com o em, a semântica da oração é de morar, é de residir. Próximo, verbo agradar. O agradar com duas regências, tá? O agradar com a ideia de acariciar, de fazer carinho, e não tem preposição. A mãe agradava a filha antes de dormir. Ela fazia um carinho. Mas existe o agradar com a ideia de satisfazer, de contentar, ok? E aí recebe a preposição a. Aquele garçom agrada aos fregueses. Ele é solícito, ele contenta, ele é agradável, tá? Percebam, olha como muda tudo, ó. Tiro esse a. Aquele garçom agrada os fregueses. Qual é a semântica? Ele faz carinho. Então, uma preposição mudou todo o sentido. Então, o agradar para carinho, sem preposição. O agradar para contentar, satisfazer, ser agradável. Coloquei que satisfazer como destaque, que é o que é mais utilizado, tá? Com a preposição a. O proceder. 3 regências, tá? A primeira, o proceder com ideia de ter fundamento, de fazer sentido, de agir, e aí não tem preposição. Como devemos proceder em caso de incêndio? Agora, 2 que a gente usa bastante. A primeira, proceder com ideia de origem, de provir, de provir. Então, o que acontece? Nós procedemos do sul do estado porque eu venho de algum lugar. Eu procedo de algum lugar, certo? E ainda, um pouquinho menos comum, que é um proceder com ideia de dar início, de realizar. E aí tem preposição a. O juiz procedeu, iniciou, deu início, realizou a leitura do veredicto. Beleza? Vamos lá para outro verbo. Tem alguns para a gente analisar. Querer. Primeiro, que é o que a gente usa com mais facilidade, é o querer com ideia de posse, de desejo. E aí não tem preposição. Tipo, eu quero um carro, eu quero ganhar na Mega Sena, eu quero o quê? Tá? Juliana quer um cachorro de rua para adotar. Mas existe o querer com ideia de estima, de afeto, de ter carinho. E o que vai determinar esse sentido, o que vai determinar essa semântica, é a preposição a. Carla queria bem a todos os seus amigos. Ok? Para outro. Visar. O visar com 3 regências, tá? Primeira, visar com a ideia de mirar, mirar, alvo, não tem preposição. Então, ó, ele visava o alvo no campo de treinamento. Temos o visar com ideia de assinar, de dar um visto. Tipo, vista aqui para mim? Também sem preposição. O que vai diferenciar um do outro é o contexto. O oficial da imigração visou o seu passaporte, assinou, olhou, analisou. O que mais aparece é este, que é o visar com ideia de objetivar, de almejar. Percebam que nós já usamos esse sentido lá com o verbo aspirar. Tanto o aspirar quanto o visar, com ideia de objetivar, de almejar, eles recebem a mesma preposição, que é a preposição a. Ela visava ao cargo de gerente. Beleza?
Agora, o que a gente vai ver aqui no esquecer serve para o verbo lembrar, que está na próxima tela, tá? O que acontece? Se eu utilizar pronome oblíquo junto com o esquecer e com o lembrar, e Jonas, pronome oblíquo, me, o lhe, o te, o se, o o, o a. Se eu usar o pronome oblíquo, a gente vai utilizar a preposição de. Ó, eu me esqueci do seu aniversário. Tenho me e tenho de. Se eu tirar o pronome oblíquo, a gente não usa a preposição. Então, eu esqueci o seu aniversário. Tranquilo? Povo, é muito comum que apareçam frases, né, para análise de concurso de lembre-se. Aí vem, lembre-se que a vida é uma festa. Pô, o se é um pronome. Então é lembre-se de que. Se eu coloco o pronome oblíquo, eu coloco a preposição. Tanto para o esquecer, quanto para o lembrar. Olhem ali, ó. A professora lembrou o. Sem preposição, sem pronome. A professora se lembrou do nome. Pronome oblíquo e a preposição de. Aí nós temos os verbos pagar e perdoar. Povo, se você paga e perdoa coisas, não tem preposição. Se você paga e perdoa pessoas, nós temos a preposição a. Já vou exemplificar. Olhem aqui, ó. Eu paguei o boleto. É uma coisa. Então não tem preposição a. Eu perdoei seu pecado, sua traição. Não tem a preposição. Agora, se eu pagar e perdoar pessoas, preposição a. Eu paguei a os funcionários. Ok? Eu perdoei a você. Finalmente, João vai pagar sua dívida, é uma coisa, ao amigo, pessoa. A intenção do Mona Lisa era perdoar a todos, alguém, os comentários, que é uma coisa. Ok? Então, pagar e perdoar coisas, sem preposição. Pagar e perdoar pessoas, preposição a. Responder, pela praticidade, você sempre responde a alguma coisa, você responde a alguém. Agora, cai muito. Obedecer e desobedecer. Povo, quem obedece, quem desobedece, faz isso a alguém. E já me fala assim, eu obedeci meu pai. Não, eu obedeci a meu pai. E é legal associar este verbo à crase para algumas coisas. Ó, percebam placas de trânsito, vai estar assim, ó, obedeça à sinalização. E geralmente não tem o acento lá, a crase lá, né, que é a fusão para os dois as. Só que é obedecer a algo, sinalização é um termo feminino, então o acento aparece. Quem desobedece às regras de trânsito deve ser punido. Obedecer, desobedecer a algo, a alguém, sempre. O implicar. Vamos aproveitar a nota do ladinho ali, ó. Regra para implicar e acarretar. Tem a mesma regra. Porque geralmente a gente ouve ali, ou lê, tipo, implica em algo, acarreta em algo. Não. É implicar, acarretar algo. Sem preposição. Sem preposição. Então, ó, a perda desta comanda implica o pagamento de R$500 e não implica em ou no pagamento. Implicar, acarretar, sem preposição. Preferir, um dos mais utilizados, tá? Então vamos lá, ó. Geralmente a gente lê, ouve as pessoas o quê? Prefiro mais tal coisa do que. Não pode aparecer mais, não pode aparecer do que, não pode aparecer que. Porque quem prefere, prefere algo a
algo. Eu prefiro língua portuguesa a matemática. E não, eu prefiro mais língua portuguesa do que gramática. Entendido? Então eu prefiro algo a algo. Sempre preferi livros a filmes. Luísa prefere chocolate a tomates. Mesmo que seja, gente, só um quezinho aqui, ó. Luísa prefere chocolate que tomates. Não pode. Não pode um mais, não pode um do que, não pode um que. Eu prefiro algo a algo. Simpatizar e antipatizar. Quem simpatiza, quem antipatiza faz isso com alguém. Eu simpatizo com você. Eu antipatizo com aquela pessoa. Não antipatizo com nenhum dos nossos fornecedores. Simpatizar, antipatizar com. O namorar. Este é erro na certa. Por quê? Como é que a gente ouve? Ah, eu namoro com João, eu namoro com Luísa, Jonas, eu não namoro com ninguém, ok? Mas é nunca com. É namorar alguém. Tá? Eu namoro João, eu namoro Luísa, eu namoro ninguém. Tá? Então, vocês estão namorando, ó, não é com alguém, estão namorando alguém. Gustavo começou a namorar a menina mais inteligente da sala e não a namorar com. Você namora alguém. E, para fechar nossa regência, usufruir e desfrutar. Bom, a gente geralmente ouve o quê? Que você desfruta de algo, tá? Não. Usufruir e desfrutar algo. Sem preposição. Então, nós temos nem tive tempo de desfrutar o meu descanso e não do meu descanso. Usufruir, desfrutar, sem preposição. Eu trouxe para a gente trabalhar um pouquinho uma questão ali ó, aberta, discursiva, enfim. Por quê? Podem aparecer nas provas de vocês orações que contenham mais de um verbo na oração. Por exemplo, na letra A nós temos simpatizou e contratou. Senhores, a gente percebeu pela aula que cada verbo possui uma regência específica. E no caso, alguns verbos, regência mais a semântica específica. Muito difícil que a gente tenha uma preposição igual para todo mundo. Olhem só, quem simpatiza, simpatiza com alguém. Mas quem contrata, contrata alguém. Então eu não posso colocar a diretoria da empresa simpatizou e contratou o jovem. O que faltou ali? O com. Faltou o com do simpatizou. Então, se eu tiver 2, 3, 4, 5 verbos, eu preciso que vocês analisem a oração para fazer a regência. Então, ó, a diretoria da empresa simpatizou com o jovem economista e contratou o. Lembra daqui, ó, transitividade? Contratou alguém. Verbo transitivo direto. O O e o A são sempre objetos diretos, sempre completam um verbo transitivo direto. É um direito seu concordar ou discordar de nossas opiniões. Vamos comigo. Quem concorda, concorda com algo, com alguém. Quem discorda faz isso de. Então eu não posso usar só o de, faltou o com de novo. É um direito seu concordar com nossas opiniões ou discordar delas. Ou discordar delas. Olha embaixo. Tem o gostar e obedecer. Quem gosta, gosta de algo. E quem obedece, obedece a algo, a alguém. A maioria dos cães gosta de seus donos e obedecem a elas, a eles, ou, pelo obedecer, ser um verbo transitivo indireto, sempre complementam VTI o pronome lhes. Então é uma opção, obedecem-lhes. Todo jovem ator aspira e sonha com o sucesso. Aspirar, com a ideia de almejar, desejar, preposição a. Então
Então eu preciso também mexer nesta oração. Todo jovem ator aspira ao sucesso e sonha com ele, ok? Então a gente viu que, indiferente se eu vou ter um verbo, dois verbos, três na minha oração, cada verbo vai ter uma regência específica, ok? E eu preciso olhar qual a preposição que a gente vai encaixar para isso. Então segura aí, que a gente já volta para trabalhar um pouquinho com questões objetivas para ver essa aplicabilidade nos concursos.